Olá, irmãos, a paz e a graça de Jesus seja com todos. Irmãos, depois de um tempo aí sem gravar vídeos, vamos aqui retomar os vídeos. Hoje um tema completamente diferente. Vamos aí começar com os nossos estudos, Hoje o tema é um tema, irmãos, muito bom. Tema puramente teológico, tema puramente histórico, e vale salientar aqui que é um vídeo, é um estudo apenas para quem é interessado, pela palavra, pelo estudo da palavra. O nosso estudo hoje vai ser referente ao capítulo 11, um capítulo muito emblemático aí do livro do profeta Daniel. Irmãos, eu não vou fazer aqui mostrando cada versículo e tudo mais, porque a minha Bíblia é muito riscada. Então eu teria que ficar com o celular assim para gravar a própria Bíblia. Eu vou tentar editar o vídeo aqui, colocando os versículos aqui e pensando cada palavra, cada nome, cada personagem para os identificar aqui para vocês. Porque faremos aqui, pela graça de Deus, um estudo exegético, hermenêutico aqui do capítulo 11 de Daniel, tá bom? Então, nós vamos aqui começar a ler o capítulo 11 e vamos começar a fazer aqui, aplicar uma exegese, uma hermenêutica, tá bom? O capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos, sendo que os dois primeiros versículos eles são usados somente para falar sobre o Império Persa. Vejamos: mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Os ainda 3 reis que se levantariam na Pérsia, ele estava falando de Artaxerxes, que seria o rei Assuero, lá de Ester, o rei Dário e Artaxerxes II. A partir do versículo 3 até o versículo 45, ou seja, 43 versículos, vai tratar somente dos desdobramentos do Império Grego, tá bom? Do versículo 3 ao versículo 45 são os desdobramentos do Império Grego, em seus mínimos e minuciosos detalhes. Então, vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O versículo 13 e o versículo 4, o rei poderoso foi Alexandre o Grande. Porém, Alexandre ele morre muito jovem, ali pelos seus 30, 35 anos de idade. E o reino de Alexandre o Grande ele é repartido entre os 4 generais dele, ou seja, os 4 ventos que ali é citado no versículo 4, que é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, tá bom? Versículo 5 vai dizer o seguinte: o rei do sul será forte como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Também sabemos os 4 generais ali que tiveram o poder antes de Alexandre o Grande repartido entre eles. 2 desses reis se tornaram mais fortes: o rei do sul e o rei do norte.
Quando o versículo 5 diz: o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. O rei do sul era Ptolomeu, um dos grandes príncipes mais fortes do que ele, do reino do norte, Seleuco I, tá bom? O verso 6 vai dizer o seguinte: mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Vejamos o que diz o versículo 6. O versículo 6, os que se aliariam seria Antíoco II Teos, neto de Seleuco I, e Ptolomeu II Filadelfo. O que acontece? A filha do rei do sul seria entregue para casar com o rei do norte, eles com a intenção de firmar uma aliança. Ptolomeu II deu sua filha Berenice em casamento a Antíoco II Teos. Porém, a aliança ela não foi feita. Por quê? Porque Antíoco II era casado com uma mulher chamada Laodice. Laodice não gostou da ideia de perder o trono e ela matou o marido Antíoco II juntamente com Berenice. Por isso o texto bíblico diz que ela não manteria a força do seu braço, nem o rei Antíoco também permaneceria. O versículo 7 diz: mas de um renovo da linhagem dela de quem? De Berenice, a qual o versículo 6 estava tratando. Um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. O que aconteceu aqui? O renovo da linhagem de Berenice, né, que se levanta e faz guerra com o rei do norte, é Ptolomeu III Evergeta, irmão de Berenice, o qual faz guerra pelo que fizeram com a irmã dele, ok? O rei do sul era Seleuco II Calínico, o qual tinha ascendido ao trono, né? O qual era filho de Laodice. Quando Laodice matou Antíoco II, ela elevou o seu filho Seleuco II Calínico ao trono, o qual enfrentou guerra contra Ptolomeu III Evergeta, pelo que a sua mãe Laodice fez com a irmã de Ptolomeu III Evergeta. Continuamos então a leitura. Vou continuar a partir do versículo 7 novamente. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e atirará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Versículo 9. Mas depois este avançará contra o rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. O que diz o versículo 10? Os filhos do reino do norte, antes subjugado, irão reunir uma multidão, e esses filhos são Seleuco III Serauno, Antíoco III Magno, o Grande. Eles são irmãos, ok? Esses daqui do versículo 10, os filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, levará até a fortaleza do rei do sul. Esses irmãos aqui é como falei, Seleuco III Serauno e Antíoco III Magno, conhecido o Grande, ou seja, Antíoco III o Grande.
Versículo 11 diz: então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Muita atenção aqui no versículo 11. Então o rei do sul se exasperará, tá? Esse rei do sul é Ptolomeu IV Filopator, tá? É este o rei do sul. Ele sairá a guerrear contra Antíoco III o Grande. Ele vai pôr em campo uma grande multidão e o exército de Antíoco, rei do norte, será retirada para conter uma revolta interna, um conflito interno que foi conhecido na história como a revolta de Molon. Vocês podem pesquisar isso no YouTube ou no Google, tanto faz. Todas as informações, nomes de reis, nomes de guerras que estou passando aqui na história do Império Grego, vocês conseguem encontrar facilmente tudo no Google, tá bom? A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo grande multidão, maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. O que está dizendo o versículo 13? O rei do norte vai retornar, Antíoco III vai retornar. Ele vai trazer um exército maior do que o primeiro. Vamos ver o desdobramento no versículo 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia e cairão. Ali muitos se levantarão contra o rei do sul, né? O reino de Ptolomeu IV Filopator. Versículo 15 diz que o rei do norte, ou seja, Antíoco III, Antíoco o Grande, viria e levantaria baluartes contra o rei do sul, que agora quem estava no trono neste dado momento seria Ptolomeu V Epífanes. Ptolomeu V Epífanes. Pesquisem sobre o tempo de reinado de Ptolomeu V Epífanes, que vocês verão na história do Império Grego Macedônico este acontecimento. Versículo 16 vai dizer o seguinte: os que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Aqui está dizendo o seguinte: por haver muitas guerras, né, entre o rei do norte e o rei do sul, Israel, ou seja, a terra gloriosa, ela sofria muito por estar justamente geograficamente entre os dois reinos. Então estava entre ali o fogo cruzado, digamos assim. O versículo 17 vai dizer o seguinte: resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Aqui no capítulo 17, o que está dizendo? Antíoco III o Grande voltaria a fazer guerra contra o rei do sul, Ptolomeu V, e prevaleceria. Então ele ali se apoderou de Israel e concedeu a liberdade de culto a Israel, tá? Essas outras investidas. Porém, depois de um certo tempo, Antíoco III o Grande, na tentativa de estabelecer uma aliança com Ptolomeu V, ele dá a sua filha Cleópatra I Cira em casamento a Ptolomeu V, justamente na tentativa de estabelecer essa aliança, né? É justamente aqui o que está dizendo o versículo 17, que ele lhe dará uma jovem em casamento. Porém, a intenção dele de estabelecer essa aliança era
era com motivos estratégicos ali contra o rei o rei do sul. Ok? O versículo 18 vai dizer o seguinte: depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Versículo 18 está dizendo o seguinte: depois de conquistar o Egito, Etíoco o Grande parte para conquistar a região oeste, né, ali que englobava a costa marítima. Entre elas estava ali o sul da Síria, Lícia, Cilícia, Chipre, né, as terras do mar, né, que fala ali. Mas ao investir, né, contra Pérgamo, depois que ele conquistou Pérgamo, o Império Romano, o qual estava em ascensão, né, ou seja, o príncipe, que ele está falando na palavra, um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, faria com que o opróbrio recaísse sobre ele. Esse um príncipe é o Império Romano, o qual derrotou Antíoco o Grande. Versículo 19 vai dizer o seguinte: então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Versículo 19 está dizendo que Antíoco, ao ser derrotado, voltaria para sua terra. Ali aconteceu dele ser assassinado. É isso que o versículo 19 está dizendo. Versículo 20 vai dizer: levantar-se-á depois no lugar dele um que passará um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. O que aconteceu aqui no versículo 20? Em seu lugar se levantará, né, um de seus filhos. Ali se levantaria um de seus filhos, que seria Seleuco IV Filopator, rei do Reino do Norte. Tá? Porém, Seleuco IV, assumindo o reino, também assume uma dívida de guerra. Uma indenização que ele devia pagar para Roma, e por não pagar, não ter condições financeiras de pagar esse tributo ordenado por Roma, o qual era altíssimo, Seleuco IV Filopator dá ordem ao seu comandante chamado Heliodoro a arrecadar dinheiro no templo de Jerusalém, onde ele encontra grande oposição. No mesmo ano, tá? Seleuco IV é assassinado por seu comandante Heliodoro. Agora, interessante, a essa altura aqui do texto, que relata minuciosamente os desdobramentos do Império Grego e seus reis, pois a partir do verso 21 até o 45 vai falar sobre a história de Antíoco IV Epifânio. E esse personagem, gente, é importante no contexto escatológico, pois ele é uma pré-figura do anticristo. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 24:15 da abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Porém, isso está alguns versículos à frente. Depois falaremos sobre isso. A partir do versículo 21 vai dizer o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Eu quero que vocês prestem muita atenção. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Vamos falar do 21 ao 24 aqui, tá? Com a morte
de Seleuco IV, o próximo monarca que deveria assumir o reino seria o filho dele, chamado Demétrio I Sóter. Porém, como Demétrio foi levado cativo pelos romanos, quem vai assumir o reino do norte é justamente aquele homem vil, que é Antíoco IV Epifânio, filho de Antíoco o Grande e irmão de Seleuco IV. Antíoco Epifânio, por meio de enganos, né, e de artimanhas ali, é o que o texto está dizendo, ele se levantaria contra o rei, né, do Reino do Sul. E o que o versículo 25 vai dizer? Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do Sul, à frente de grande exército. O rei do Sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Versículo 25 está dizendo que por meio de artimanhas, Antíoco Epifânio iria contra o rei do Sul, Ptolomeu VI Filometor, e venceria ele, ok? A partir do versículo 26 vai dizer o seguinte: os que comerem seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. Versículo 28 está dizendo que depois da vitória, né, sobre o Reino do Sul, Antíoco volta para o Reino do Norte e na metade do caminho, ou seja, ali na Judéia, ele impõe o domínio sobre ali a região da Judéia. O versículo 29 vai dizer o seguinte: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. No versículo 29 diz que depois de um determinado tempo, Antíoco Epifânio investiria novamente contra Ptolomeu VI, que havia conseguido seu trono de volta com a ajuda do Império Romano, mas não teria êxito como foi da primeira vez. Versículo 30 vai dizer: porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Aqui no versículo 30 vai dizer, está dizendo o seguinte: Ptolomeu VI ali recebeu ajuda da frota marítima romana, o que fez Antíoco recuar, onde também fez com que Antíoco Epifânio, ali triste, revoltado, né, contristado, revoltado, se voltasse contra Israel. Versículo 31 vai dizer: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui que está falando, que Jesus falou em Mateus 24:15. Jesus fala: quando virdes a abominação da desolação, a abominação desoladora, a qual falou o profeta Daniel. E ele estava falando de três verdades ao mesmo tempo. Ele estava falando de algo do passado, que representava algo que aconteceria num futuro próximo, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 pelo Império Romano, e um futuro escatológico, porque na perícope do capítulo 24 de Mateus, ele está respondendo sobre três perguntas dos apóstolos, que é: quando é que essas coisas aconteceriam, a destruição do templo, que sinais haveriam da tua vinda, e a consumação dos séculos, quando é que isso se daria? Então ele estava respondendo três perguntas, e neste dado momento que ele arremete à mente dos apóstolos e dos seus ouvintes para Daniel 11, versículo 31, que fala da abominação desoladora,
ele está falando de algo que Antíoco Epifânio fez no templo dele, a profanação, o que se repetiria no ano 70 e o que o anticristo escatológico vai fazer futuramente também da mesma forma. Ali, Antíoco Epifânio, né, estabeleceu no versículo 31, vou ler o versículo 31 de novo. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que aconteceu aqui? Antíoco Epifânio estabeleceu um sumo sacerdote pagão no templo de Jerusalém, o qual se chamava Menelau. Aqui é o que significa ali, dele sairão forças. É esse sumo sacerdote. Com isso é interrompido o sacrifício contínuo, né, de 2.300 tardes e manhãs, que são 1.500 dias, que são quase 3 anos e meio. Ali, o santuário é profanado e é estabelecida a abominação desoladora. Antíoco Epifânio ergue uma estátua ao deus grego Zeus e passa ali a sacrificar porcos dentro do templo. Essa abominação desoladora. Uma das, né? Versículo 32 vai dizer o seguinte: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão com eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Versículo 36 vai dizer: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui o versículo 36 está dizendo que Antíoco Epifânio, né, se engrandeceria ao ponto ali de falar blasfêmias contra Deus. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Aqui você lê até o capítulo, até o versículo 42. A partir do 42 vai dizer: estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. 45 diz: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Versículo 45 está dizendo que próximo ali do fim, ele armaria, né, o seu acampamento próximo ao mar Mediterrâneo, então ali chegaria ao seu fim. Ou seja, se tratando ali de aspectos históricos, os 2 primeiros versículos do capítulo 11 de Daniel relatam o fim do Império Medo-Persa. E os outros 43 versículos relatam detalhadamente como seria o Império Grego, sendo que a partir do verso 21, o personagem principal seria Antíoco IV Epifânio, que é uma pré-figura do anticristo escatológico, o qual é o homem vil que estava sendo descrito a partir do verso 21.